boa tarde. O meu nome é Bruno. Eu vou falar sobre neutrinos astrofísicos detectados pelo IceCube. IceCube é um detector de neutrinos e esse é um breve estudo sobre o impacto da energia na reconstrução da direção do neutrino. Espera que eu vou pegar o controle. Mas antes de falar sobre o IceCube, como o impacto da energia na reconstrução da direção do neutrino, é importante dizer o que é o neutrino. Mas antes disso, existem alguns detalhes. Primeiro, falar das partículas alfa e beta. Uma partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons, basicamente um núcleo de hélio. E uma partícula beta é um elétron. As partículas alfa são emitidas por um núcleo com muitos nêutrons e com muitos prótons. Esse núcleo se torna estável e emite uma partícula. E o mesmo núcleo, ele sempre vai emitir partículas alfa com a mesma energia. Elas têm uma energia específica. Assim, imaginava-se que a partícula beta também deveria ter uma energia específica quando um núcleo específico emitisse essa energia. Dessa forma. Calma aí. Só que isso não é isso que foi observado de fato. O que de fato foi observado pelos experimentos é que a energia das partículas betas emitidas por núcleos específicos, ela não era constante, ela não era sempre a mesma. Então, cada hora, as partículas beta emitidas tinham uma energia diferente. E isso é o espectro contínuo da radiação beta. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente tem uma substância pura, e essa substância pura, ela vai estar emitindo partículas beta, ela vai estar emitindo elétrons, e cada hora esses elétrons eles vão estar saindo com energias diferentes. E isso daqui é só um esquema de um espectrômetro. O espectrômetro foi utilizado lá em 1920, 1930, para detectar esse espectro contínuo da energia da radiação beta. E, por exemplo, quanto maior a distância, maior a energia da partícula do elétron, porque aqui possui uma espécie de campo eletromagnético que atrai esses elétrons, então quanto mais longe eles chegarem, maior é a energia deles. Só que esse espectro contínuo de energia do elétron tinha um problema, a conservação de energia. Porque se você tem um núcleo que emite essa partícula beta, pensa que você tem um núcleo mais pesado. Esse núcleo mais pesado, ele se torna um núcleo mais leve, e esse núcleo mais leve emite um elétron para um lado, enquanto ele vai para o outro. E ele vai para o outro lado com uma energia constante. Só que o elétron tinha esse problema da conservação de energia, porque enquanto o núcleo vinha para um lado com uma energia constante, um núcleo específico, o elétron cada hora ia para o outro lado com uma energia diferente. E essa energia ela não se conservava. Tipo, a energia que vinha para cá era maior do que a energia que vinha para esse lado. Então, faltava alguma coisa. Muitos físicos até pensaram em descartar o princípio da conservação de energia. Só que em 1929, um físico chamado Wolfgang Pauli, pensou em uma partícula fantasma. Uma nova partícula, uma partícula neutra de massa muito pequena, que seria emitida junto com o elétron. E isso seria uma solução do problema de conservação de energia. Espera aí. Então, quando um núcleo mais pesado decai em um núcleo mais leve, há a emissão de um elétron e, junto do elétron, há a emissão de um neutrino, uma segunda partícula. E a energia do neutrino mais a energia do elétron, aí sim, isso seria constante, isso teria uma energia específica. Então, a energia do elétron e a energia do neutrino, elas ficariam variando, e justamente seria esse o motivo da necessidade do neutrino existir, justamente para que o princípio de conservação de energia se mantenha. Ok, agora que a gente sabe por que o neutrino precisa existir, inclusive foi depois de muito tempo que ele foi de fato detectado. Durante muitos anos ele foi somente uma ideia. Mas vamos lá. Primeiro, o neutrino é uma partícula neutra de massa muito pequena, e cada um desses três, tanto o elétron, quanto o muon, quanto o tau, possuem seus respectivos neutrinos. O exemplo que eu estava usando nos slides anteriores era um decaimento beta. E esse decaimento beta, um nêutron se transformava em um próton, e nisso havia a emissão de um elétron e um neutrino eletrônico. Só que, assim como interações com o elétron
envolve também a emissão de neutrinos do elétron. O muon tem o seu próprio neutrino muônico e o tau também tem o seu neutrino taônico. E isso é conhecido como sabores. Mas também não vai ser o foco dessa apresentação. Esses neutrinos têm uma massa muito pequena e viajam numa velocidade muito próxima à da luz. Diversas são as fontes que emitem esses neutrinos. Seja o Sol, como é o caso do Super Kamiokande, que busca Super Kamiokande é um detector de neutrinos no Japão, que busca detectar neutrinos do Sol. Assim como o Sol, a atmosfera também emite neutrinos, reatores nucleares na Terra também emitem neutrinos, e até mesmo o ser humano emite neutrinos. Os neutrinos eles são emitidos em qualquer tipo de decaimento. Então, os átomos que tem no nosso corpo, alguns dos átomos que existem no nosso corpo, eles estão decaindo. Então, a gente também é uma espécie de fonte de neutrino. E um outro detalhe é o número tão grande de neutrinos que existe no universo. Depois do fóton, o neutrino é a partícula mais abundante que existe em todo o universo. Por exemplo, na ponta do meu dedão, nesse exato momento, cerca de 60 bilhões de neutrinos estão passando por segundo, que é uma quantidade muito grande. E existem alguns tipos de interação do neutrino. Essas não são todas, mas do neutrino eletrônico, pelo menos, essas são algumas. O decaimento beta, que é o que eu tinha falado para exemplificar como que o neutrino foi pensado, porque ele foi pensado. O decaimento beta mais, esse é o beta menos, porque gera um elétron. E esse é o decaimento beta mais, que gera uma partícula beta mais, em que um próton decai em um nêutron, mais um pósitron, que é a antipartícula do elétron, e um neutrino. Um outro detalhe que eu não tinha falado, nessa interação, na verdade, o que é gerado não é um neutrino de fato, e sim um antineutrino. Pelo menos aqui não vai importar muito, mas a diferença de fato entre o neutrino e o antineutrino basicamente é seu spin. Enquanto o neutrino gira para um lado, o seu antineutrino gira para um outro, mas isso não importa muito, mas é o que acontece de fato. No decaimento beta se gera um antineutrino eletrônico ao invés de um neutrino, mas enfim. E um outro tipo de decaimento muito importante é o decaimento beta inverso, em que um antineutrino eletrônico ele interage com um próton, e essa interação gera um nêutron e um pósitron. E esse pósitron, ele emite luz, ele emite um sinal de luz característico. E essa emissão de luz característica fez com que Fred Heiner e Clyde Cowan pudessem detectar em 1956 o neutrino pela primeira vez. Então, 27 anos depois da ideia do neutrino surgir, que ele pôde, de fato, ser detectado. Mas aí que entra uma pergunta, por que é tão difícil detectar um neutrino? Existem 4 forças na natureza. A força forte, a força eletromagnética, a força fraca e a força gravitacional. O neutrino é um lepton, então ele não interage com a força forte. E por ele não ter carga, ele também não interage com a força eletromagnética. E como eu disse, o neutrino tem uma massa muito pequena. Sequer há provas suficientes para falar que ele possui de fato alguma massa. Então a força gravitacional é muito irrisória, o que nos deixa somente com a força fraca. E a força fraca é muito fraca. Agora, tomando um exemplo, para explicar o que é mais ou menos a força fraca, que é um pouquinho complexo de entender, até mesmo para mim, que estudou por um tempinho. Essa interação é a interação de um neutrino eletrônico com um nêutron. E essa interação gera um próton e um elétron, uma interação simples. Mas que há a transformação de um nêutron em um próton. Um nêutron, ele é composto de três subpartículas, chamadas quarks. 2 quarks down e 1 quark up. E um próton, ele é composto de 2 quarks up e 1 quark down. Ou seja, na força fraca, nessa interação acontece o quê? A transformação de 1 quark down e 1 quark up. E a partícula responsável por fazer com que isso aconteça são os bósons W+, e os bósons W-. Os bósons W+, e o W-, são um dos bósons responsáveis pela força fraca. Mas como assim? O que eles fazem? Quando um nêutron interage com um neutrino, existem dois cenários possíveis.
em que há a troca de um W-. O W-, ele seria uma partícula emitida pelo nêutron. Então, a gente tem um nêutron e a gente tem um neutrino. Quando eles passam perto o suficiente, o nêutron ele emite uma partícula de W- para o neutrino, que o neutrino ele recebe essa partícula, e quando o nêutron ele emite essa partícula, um de seus quarks down se transforma em quark up. Portanto, ele se transforma em um próton. Nesse outro caso, é basicamente a mesma coisa, só que o que acontece é a troca da partícula W+. Só que o neutrino, quando chega muito perto do nêutron, ele emite uma partícula de W+, e quando o nêutron recebe essa partícula de W+, um dos seus quarks down se transforma em quark up, e ele se transforma em um próton, como pode ser visto aqui. Além dos bósons W+, e W-, existe também o bóson Z0. O bóson Z0, ele não é responsável por nenhuma mudança de carga. Então, enquanto na outra havia uma mudança de carga, um nêutron se transformava em um próton positivo e um elétron negativo, havia essa troca de cargas. Aqui não há nenhuma troca de cargas. Isso é uma outra possível interação. Aqui há uma colisão entre um elétron e um neutrino eletrônico. E essa interação não muda nada. O que acontece é a troca de energia entre essas duas partículas. Então, o neutrino ele vai ceder energia para o elétron e esse elétron ele é acelerado. E a partícula que faz com que essa troca de energia seja possível, que troca essas energias, é a partícula Z0. Que eles trocam essa partícula e há essa troca de energia. Só que tem um problema. Essas partículas, esses bósons da força fraca, eles são criados pelo nêutron ou pelo neutrino. Só que a massa deles está na casa dos 80 gigaelectronvolts, o que é muito grande. Para vocês terem uma noção, ela é cerca de 100 vezes a massa de um próton, o que é uma massa muito grande. Não faz sentido um nêutron ter uma massa muito maior que isso, ou um neutrino poderem gerar essas partículas. O neutrino tem uma massa muito, muito, muito menor. E acontece uma violação na conservação de energia. Só que a violação na conservação de energia, essa quebra dessa lei, ela é possível em pequenos intervalos de tempo. Segundo o princípio de incerteza de Heisenberg, que é descrito por essa fórmulazinha aqui, durante pequenos intervalos de tempo, essa violação na conservação de energia, ela é possível, ela pode acontecer de fato. Só que nesse curto período de tempo que esses bósons W+, W- e Z0, eles podem existir antes que eles desapareçam, para que a conservação de energia exista de fato, esses bósons eles podem viajar cerca de 10 a menos 18 metros, o que é cerca de 0,1% do diâmetro do próton. E isso é muito pequeno. Isso faz com que seja tão difícil assim a interação entre o neutrino e a matéria. Porque o neutrino tem que passar tão próximo para poder trocar esses bósons, que faz com que essa interação seja tão difícil quanto ela é. Para vocês terem uma ideia, a probabilidade de interação de um neutrino, somente um neutrino, com 1 centímetro cúbico de água, essa interação ocorre uma vez em 10 a 21 vezes, que é aproximadamente essa probabilidade. Que é uma probabilidade muito baixa, só como exemplo do porquê que é tão difícil assim detectar um neutrino. É tão difícil detectar um neutrino em volumes muito pequenos, de um detector muito pequeno, de 1 centímetro cúbico é muito difícil. Só que tem duas coisas que ganham essa probabilidade. O volume do que está sendo usado para detectar. Então, por exemplo, se a gente está usando 1 centímetro cúbico de água, 1 centímetro cúbico de água é muito difícil. E somente um neutrino também é muito difícil. Só que a quantidade de neutrinos é tão grande, e se o volume de água também for maior, essa probabilidade, ela é contrabalanceada, entende? Por isso que os observatórios de neutrino, eles têm um volume de água, ou, no caso do IceCube, gelo tão grande. E o IceCube, Neutrino Observatory, é um observatório de neutrino, como o próprio nome já disse. Observatório, neutrino, telescópio, todos os nomes funcionam. Esse detector ele é composto de 2 detectores diferentes. O principal que a gente vai trabalhar é o que está aqui embaixo, o Deep Core. O Deep Core ele está enterrado a 1.450 metros
de profundidade e vai até 2.450 metros, tendo 1 quilômetro cúbico de volume. É um detector de 1 quilômetro cúbico, 1 quilômetro cúbico de gelo cristalino. E nesse gelo, dentro desse gelo, existem 5.160 DONS, que são detectores de luz muito sensíveis, e eles estão espalhados por todo o volume desse gelo, para detectar qualquer emissãozinha de luz que o neutrino vai causar. Porque quando o neutrino interage com a matéria, ele vai gerar alguma outra coisa, e essa coisa, seja um elétron, um muon, enfim, essa coisa ela vai emitir uma luz. E essa luz ela vai ser captada por esses DONS. Enfim, assim que se detecta um neutrino, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais. Localizado na Antártida. E o outro detector é o iSTOP, mas não será trabalhado, são 324 DONS. E o objetivo é estudar a interação dos raios cósmicos com a atmosfera. E o que são raios cósmicos? Acho que isso é importante porque vai fazer parte dos próximos slides. Raios cósmicos são partículas carregadas que viajam pelo universo numa velocidade muito próxima à da luz. E geralmente a maioria delas são prótons ou núcleos de hélio. Núcleos de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. O alvo de pesquisa do IceCube, ao contrário de alguns detectores de neutrino, ele busca neutrinos que vêm de muito longe, neutrinos muito energéticos, neutrinos astrofísicos de alta energia, com energia na casa de gigaelectronvolts a petaelectronvolts até mais. E por que estudar esses neutrinos? O que esses neutrinos falam? O que esses neutrinos nos dizem? No universo existem fontes de raios cósmicos, tanto de baixa energia quanto de alta energia. Raios cósmicos de baixa energia geralmente vêm da nossa própria galáxia. Só que os raios cósmicos de alta energia, geralmente eles geralmente vêm de fora da nossa galáxia, de lugares de objetos cósmicos chamados aceleradores cósmicos, que podem ser núcleos ativos de galáxia, estrelas de nêutrons, explosões de supernova, pulsars, vários desses objetos astronômicos muito grandes e que conseguem acelerar partículas a energias muito altas. E esses neutrinos desculpa, esses neutrinos astrofísicos de alta energia, eles têm a capacidade de... Eles são gerados nos mesmos locais que esses raios cósmicos muito energéticos. E nesses mesmos locais também são gerados radiação eletromagnética de alta energia. Então são basicamente locais que geram partículas de energia muito alta. Enfim, então basicamente o alvo da pesquisa é identificar esses neutrinos para que a gente possa ter uma noção da localização desses aceleradores cósmicos. Mas agora, por que usar neutrinos? Porque se esses aceleradores cósmicos eles emitem outras partículas, por que usar neutrinos que são tão difíceis de detectar? Então, uma das possibilidades seria a utilização de raios cósmicos, esses mesmos raios cósmicos de muita energia, só que os raios cósmicos, eles são partículas carregadas. E durante toda a sua trajetória pelo universo, eles têm sua trajetória alterada por campos eletromagnéticos. Então, definir de fato a localização da fonte desses raios cósmicos é muito complicado, porque eles sofrem uma alteração. Uma outra possibilidade seria o estudo de fótons. Só que os fótons de baixa energia, eles também são defletidos pelos campos eletromagnéticos, mas os fótons de alta energia não são. Fótons na casa dos teraelectronvolts, eles não são defletidos. Só que tem um problema, esses fótons de alta energia, eles são absorvidos pelo próprio universo durante a sua trajetória. Então, como mostra esse gráfico aqui? Em distâncias muito grandes, isso aqui, 1 MPC são cerca de 3 milhões de anos-luz. Então, isso aqui são distâncias muito grandes. Em energias muito altas, os fótons, eles são absorvidos, o universo se torna opaco. E aí que está o porquê dos neutrinos. Enquanto os fótons e raios cósmicos têm as suas informações alteradas durante a rota, os neutrinos não. Porque os neutrinos interagem tão pouco com a matéria que eles chegam com informações praticamente puras para nós. Então, por isso que os neutrinos acabam sendo tão importantes. Dentro do IceCube, os 3 tipos de neutrinos eles podem ser detectados. Tanto o neutrino do elétron, quanto o neutrino do tau, quanto o neutrino do muon.
Só que no IceCube, sendo a sua função detectar a origem desses neutrinos, os neutrinos eletrônicos e tauônicos não são tão interessantes quanto os neutrinos muônicos. Porque os neutrinos do elétron e do tau, quando eles interagem com a matéria, eles geram uma cascata de luz, que é muito mais difícil precisar de onde que ela veio, enquanto os neutrinos muônicos, eles acabam criando um rastro de luz. Eles acabam criando um rastro de luz que é muito mais fácil de identificar a origem. Agora, falando um pouquinho da interação do neutrino muônico, que é o principal alvo de pesquisa do IceCube. O neutrino muônico, ele interage com um núcleon, que é um próton ou um nêutron, e essa interação vai gerar, a princípio, um muon. E esse muon, ele vai estar numa velocidade superior à velocidade da luz naquele meio. Dentro do gelo, o muon vai estar numa velocidade mais rápida que a própria luz. E isso cria um efeito chamado luz Cherenkov. A radiação Cherenkov é uma luz azul e ultravioleta, emitida sempre que uma partícula viaja mais rápido que a luz dentro de um meio. É tipo o boom supersônico de um avião. Quando passa a velocidade do som, existe tipo um boom. Aqui é a mesma coisa, só que com luz. E essa é a luz detectada pelos DONS, pelos detectores de luz do IceCube. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um neutrino que veio dali e teve sua trajetória por aqui. Nesses DONS, cada um possui um relógio muito preciso. Então, quando a luz chega no DON, chega nesse detector de luz, ele conta o tempo que chegou, e a partir desse tempo, foi onde a luz chegou primeiro e aqui foi onde ela chegou por último. E a partir disso é possível traçar um rastro que esse neutrino percorreu. E esse rastro é incrivelmente preciso. Não tem seus erros, mas... Enfim, existem alguns problemas na detecção desses neutrinos muônicos, porque o objetivo do IceCube é detectar neutrinos astrofísicos, neutrinos cuja fonte vem de fora da nossa própria galáxia ou da nossa própria atmosfera. E algumas coisas atrapalham. Como a gente está detectando muons ali dentro, os muons produzidos na atmosfera, raios cósmicos interagem com a nossa atmosfera, geram esses muons. Esses muons vêm da atmosfera até o detector, e eles acabam atrapalhando os dados. Como que você vai identificar os muons que vieram da atmosfera e os muons que foram produzidos de dentro do IceCube? Uma maneira mais fácil de evitar isso é usar a Terra como uma espécie de escudo natural para esses muons. Portanto, o IceCube ele vai detectar neutrinos que vêm do hemisfério norte e não do hemisfério sul. Assim, os muons atmosféricos teriam que atravessar todo o planeta para poder chegar no detector. Isso quase não acontece. Então, a Terra acaba servindo como uma espécie de peneira, ela seleciona os neutrinos que de fato devem ser estudados. Só que ainda tem uma outra coisa, os neutrinos não astrofísicos. Sejam os neutrinos formados na própria atmosfera terrestre, no Sol, em outras fontes dentro da nossa galáxia, esses neutrinos eles também são detectados pelo IceCube. E esses neutrinos são chamados de neutrinos de fundo, porque eles não são os neutrinos que de fato se quer observar. Mas como saber qual deles foi detectado? Existem dois aspectos que devem ser levados em conta para saber qual neutrino de fato foi detectado. E um deles é a energia. Os neutrinos astrofísicos, eles têm energia muito, muito alta, muito superiores aos neutrinos solares, por exemplo, e neutrinos de dentro da nossa galáxia. Então, se foi identificado um neutrino de energia muito alta, muito provavelmente ele é de uma fonte astrofísica. E um outro aspecto que pode ser levado em consideração também é a direção desses neutrinos. Nós já temos algumas ideias de possíveis aceleradores cósmicos, localização de aceleradores cósmicos dentro do universo. Então, se a direção do neutrino coincidir com a localização, aproximadamente, de um acelerador cósmico que nós já sabemos a localização, pelo menos acreditamos que seja um acelerador cósmico, aumenta as chances de aquilo ser de fato um neutrino astrofísico. E agora falando um pouquinho mais sobre como que são localizados esses aceleradores cósmicos, um estudo do IceCube utilizou 110 objetos astronômicos que eram fontes de raios gama
com energias muito altas, em teraelectronvolts. E nessas fontes, observou-se a quantidade de neutrinos que vinham dessas fontes. Primeiramente, nessas fontes se simulava a quantidade de neutrinos de fundo que deveriam vir desse lugar. Então, em cada um desses 10 pontos do universo, se fazia simulações para saber quantos neutrinos viriam desse local e suas energias, e comparava-se os dados experimentais que se obtinha com essas simulações. Se grande parte dos dados experimentais, grande parte dos neutrinos desses dados experimentais tivessem energias superiores aos neutrinos das simulações, muito provavelmente ali era de fato um acelerador cósmico. E um outro problema que existe são as incertezas no cálculo da direção do neutrino. Como eu tinha dito, o IceCube ele detecta muons, ele não detecta o neutrino por si só, ele detecta o que o neutrino gera, ele detecta um muon, uma partícula que gera luz. Só que para reconstruir a trajetória desse muon, tem o seu erro, e existe essa incerteza estimada da reconstrução da trajetória do muon. E além disso, existe um ângulo cinético. O que é o ângulo cinético? Existe um muon que ele vem, interage com a matéria e se transforma num neutrino, só que não necessariamente eles têm a mesma trajetória. A trajetória, ela pode ser alterada. Ela é alterada, ela tem uma diferença, ela tem um ângulo cinético, porque eles não têm exatamente a mesma trajetória. Ele é pequeno, mas ele existe e ele interfere nos cálculos. Então, através da incerteza no cálculo da direção do muon e do ângulo cinético, é possível calcular a incerteza total, que mais pra frente vai ser utilizado. E além disso também, o fluxo de neutrinos de uma determinada fonte é possível ser descrito através dessa equação. O fluxo de neutrinos de uma determinada energia vai ser igual a um parâmetro de fluxo, a energia do neutrino, uma energia base, geralmente 1 TeV, e isso daqui acaba sendo um pouquinho importante porque vai ser utilizado depois. O índice espectral. Isso é um parâmetro livre, que ele é definido a partir de dados experimentais. O IceCube ele detecta o número de neutrinos que vem de um lugar, e para expressar com uma certa precisão o fluxo de neutrinos, esse valor do índice espectral ele é alterado, ele é definido a partir dos dados experimentais. Ele pode ser 1,5, ele pode ser 2,3, esse índice ele varia de acordo com a fonte. Agora, a gente tinha um erro da conta da direção do neutrino. E a gente pode ter uma ideia mais ou menos de quanto que se está errando angularmente, quanto que se está errando, a partir da densidade de probabilidade angular, que pode ser calculada por essa conta. A densidade de probabilidade angular, esse PDF, é uma função de densidade de probabilidade, que é uma distribuição probabilística de uma determinada variável, nesse caso, a distância angular, o psi. Já vai fazer mais sentido. Usando esses dois gráficos aqui, fornecidos pelo próprio IceCube, esses aqui são diferentes índices espectrais, mas vamos trabalhar com 1.5, essa linha azulzinha aqui maior. Esse ângulo aqui, esse é o ângulo, esse é o psi, que é a distância angular da direção. O que significa? Que a estimativa da direção do neutrino ela não é precisa, ela tem um erro. Ela tem uma diferença em relação à fonte de fato. Então, a fonte de fato seria basicamente quando a fonte de fato estaria aqui, e essa é a diferença de onde a gente calculou os neutrinos. Então, a maior parte dos neutrinos calculados, estima-se que eles estão mais ou menos, pelo menos nesse caso, em 0,2 graus de distância angular da fonte original do neutrino. E nesses dois gráficos, o primeiro gráfico descreve neutrinos com uma energia próxima a 1 TeV, e aqui neutrinos com energia próximas a 10 TeV. E cada um desses são os índices espectrais, e dependendo do índice espectral que é calculado, que utiliza-se para calcular, diferentes curvas de probabilidade são geradas. Mas uma coisa que é legal de perceber é que energias menores
elas são muito mais distribuídas. Por exemplo, se a gente considera o índice espectral 4, há uma dispersão muito maior das probabilidades. Enquanto se a gente tem uma energia de 10 TeV, elas estão muito mais concentradas. E analisando esses dados, é possível, isso é o principal disso, é possível determinar que o ângulo cinético, aquele ângulo entre o muon e entre o neutrino e o muon, ele é menor conforme a energia aumenta. Então esse é o ângulo cinético de energias a aproximadamente 1 TeV, enquanto em energias a 10 TeV, esse é o ângulo cinético. Então, quanto maior a energia do neutrino, menor é a diferença da trajetória do muon e do neutrino. Agora, aplicando isso, uma das 110 fontes foi a galáxia NGC 1068. Essa galáxia possui um núcleo ativo de galáxia, AGN, que é basicamente uma emissão muito forte, uma emissão de luz muito forte do núcleo do disco de acreção de um buraco negro no centro da galáxia. Enfim, possui também um excesso de cerca de 79 neutrinos com alta energia, na casa dos tera-electron-volts, e possui um índice espectral de 3.2. Essa foi uma das principais fontes de neutrinos astrofísicos de alta energia dos 110 objetos astronômicos analisados no estudo. E utilizando aquele mesmo gráfico, só que com os valores da galáxia NGC 1068, é possível criar o seu próprio gráfico de dispersão probabilística da distância angular. Esse PDF significa que a maior parte dos dados, dos dados calculados, eles vão estar nessa faixa aqui, no caso, cerca de 0,4 ângulos de distância angular. Só que quando a gente aumenta essa energia para 10 TeV, essa dispersão probabilística ela fica muito mais concentrada aqui, que é só mais um exemplo de como quando aumenta a energia, o erro total, o erro cinético, ele é reduzido. Um outro cálculo que pode ser realizado a partir da galáxia NGC 1068 é o cálculo de número de eventos observados em relação a cada energia, distância angular e incerteza. Como a gente tinha visto, o excesso de neutrinos, o número de neutrinos é 79. Isso aqui é basicamente a quantidade de neutrinos detectados. E resolvendo, a gente usou um programa de Python para criar um gráfico a partir dessa equação, considerando todas as energias possíveis para o neutrino e as incertezas, para nos informar a distância angular dos neutrinos observados da galáxia NGC 1068. Esse foi o gráfico produzido durante o trabalho. E aqui, nessa cruzinha branca, é o ponto de excesso de neutrinos. É o maior número de eventos de neutrinos. Essa seria o ponto de maior emissão de neutrinos, de acordo com aquela equação. E aqui seria onde, de fato, é a galáxia NGC 1068. O que é uma aproximação bem próxima. Aqui, só para fazer um pouquinho mais sentido, a ascensão reta e a declinação são basicamente coordenadas geográficas. Então, enfim, o ângulo é bem pequeno, esse é o ponto. E aqui é o gráfico fornecido pelo próprio IceCube, que utiliza também daquela equação, e a ideia foi tentar reconstruir esse gráfico fornecido pelo próprio estudo do IceCube. E é isso, muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer também ao professor Pedro de Holanda por todas as horas de trabalho e também o Arley. Muito obrigado pelas reuniões. O Arley também fez comigo boa parte do trabalho. Enfim, muito obrigado. Uma salva de palmas para os dois. Aqui é o código do trabalho, para quem quiser ler. E é isso. Legal. Perguntas? Na verdade... Oi, tá pegando? Uhum. Na verdade, eu tenho várias, mas vou tentar não me alongar muito. Você tinha falado sobre como acontece a interação fraca
do neutrino com o núcleo. Mas você também citou brevemente um outro tipo de interação, onde o neutrino ele colide com o elétron, não existe nenhuma Troca de carga. mudança de partícula, ele só colide com o elétron. Essa colisão ocorre mediada por alguma partícula, algum bóson? Sim. Pode voltar lá? Não, calma aí. Vai demorar um pouquinho. Mas... Achei. Essa interação também tem dois tipos de interação pela interação fraca. Os bósons W+, W- e o bóson Z0. Então, nessa troca de energia, eles colidem e trocam energia. Essa colisão é basicamente uma troca de energia. E essa interação é mediada pelo bóson Z0, que também é trocado pelos dois. Perfeito, É isso. perfeito. Acho que... A outra coisa é, você está tratando de neutrinos de energia altíssima Sim. e que estão vindo de muito longe. Aham. Quando isso acontece com fótons que estão vindo de muito longe, frequentemente você tem um redshift deles por conta da expansão do universo. Você observa a mesma coisa com os neutrinos? Eles ficam menos energéticos quando eles chegam aqui por conta de algum tipo de efeito de redshift? Não faço ideia. Nunca estudei essa influência do redshift. Então, não sei, Pedro, não sei se você sabe. Tá. Para NGC 1068, né, pelo menos. Por fim, existe algum tipo de perigo pelo fato desse neutrino ser tão energético, ter uma energia maior, inclusive, que um próton, né? Dele acabar se transformando em partículas com massa no meio do caminho? Não, eu não sei se ele... Transformar partículas como... Acho que não. É que assim, a gente já tem diversos raios cósmicos que chegam na Terra. E assim, a quantidade de neutrinos que interagem é tão baixa em relação à quantidade de neutrinos que de fato existe, ela é tão baixa, que mesmo se partículas fossem criadas, não haveria muita diferença. Por exemplo, a interação desses neutrinos aqui na Terra, por exemplo, a interação de um neutrino muônico com a matéria. Esse neutrino muônico ele interage com um núcleo, um próton, um nêutron, e gera um muon e hadron, podem ser prótons, nêutrons, ou partículas com 2 quarks, ou quantidades diferentes de quarks. Isso dependendo da energia. Ou mais hadrons também, mas são muito poucas partículas. São muitos poucos neutrinos que de fato interagem, então eu acho que não seria nada significativo, pelo menos. Por fim, essa é rápida, Relaxa. os neutrinos mais energéticos têm uma probabilidade maior de interagir? Boa pergunta. Eu não sei, porque isso envolve força fraca. Tem. Ok. Lembrei do que eu estudei, tem. Muito obrigado, Bruno. Gostei Eu não muito lembro da por quê, apresentação. mas foi mal. Se você quer tentar entender como um neutrino, mesmo com muita energia, que é uma partícula leve, poderia virar duas pesadas, pensa no referencial de repouso dele, se ele tem energia para virar duas pesadas. Não, no referencial de repouso dele. Ele tem energia, ele é leve, é uma das mais leves de todas. Eu tenho duas perguntas, Bruno. A primeira delas é, tendo em mente que o neutrino não é uma partícula carregada, por que a emissão de radiação? Tá, deixa eu pensar. No caso, é que os neutrinos, cada um tem o seu respectivo elétron, muon e tal. E esses neutrinos, eles têm esses neutrinos não, desculpa. Essas partículas, eles têm carga, enquanto o neutrino não tem carga. O porquê que da emissão de carga, eu não tenho certeza. Eu não sei se eu posso falar de fato o porquê. Mas, por exemplo, vamos pegar um decaimento beta. Um decaimento beta, um nêutron se transforma em próton e elétron. Há essa conservação de carga. Então, em todos esses casos, há uma conservação de carga. Então, a carga que tem aqui, você conserva com a carga que tem aqui. Então, acho que não se cria carga. Tipo, não se cria carga. Eu não sei se... Não, eu estou pensando no efeito Cherenkov. Eu estou pensando no efeito Cherenkov. O neutrino, ele possui uma velocidade maior que a da luz, mas ele não é uma partícula carregada. Então, intuitivamente, a pessoa pensa que não há emissão de radiação. Então, por que não só a emissão de radiação, como os comprimentos de onda como o azul e o ultravioleta? Então, mas não é o neutrino.
o neutrino está mais rápido que a luz. Dentro do gelo ele está mais rápido que a luz, tanto que ele não está interagindo com o gelo, ele vai estar mais rápido que a luz dentro do gelo. Mas o que emite essa luz Cherenkov não é o neutrino, é o muon. Então, o que é detectado pelo IceCube, pelos DOMs, por todos aqueles detectores de luz do IceCube, não é o neutrino por si só. Eles não recebem nada do neutrino, eles não conseguem, não dá para ver o neutrino. O que consegue ver é um resultado da interação do neutrino com a matéria, que são os muons. Então é o muon que gera. Ok. E no caso do Arley, mais cedo, era o elétron, né, lá no Kamiokande. Porque assim, o Arley falou que no super Kamiokande. são 30 neutrinos detectados por dia, né? Nesse IceCube, tem algum dado sobre a quantidade de neutrinos que ele detecta? São detectados bem mais neutrinos por dia. Acho que pelo menos uns 200 neutrinos. Deve ser mais. Eu não sei se é mais, mas é que eu não lembro, que eu não cheguei a anotar os dados porque não era muito importante a quantidade de neutrinos ao todo. Porque são vários neutrinos detectados pelo IceCube. Só que alguns deles só que são de fato importantes, que são os astrofísicos. E os astrofísicos são poucos. Tipo, são poucos durante o ano, entendeu? Mas por dia, pelo volume do IceCube, é muito grande a quantidade de neutrinos detectados. É 1 km cúbico, é muito grande. Sobre o Kamiokande, acho que tem 40 metros por 30 metros, eu não lembro quão grande era. Mas é muito grande, então acaba detectando bem mais neutrino. Mas eu não lembro os números, mas desculpa. Bruno, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. E como é que você consegue diferenciar quando a interação é do neutrino com o nêutron ou do nêutron com o neutrino dos bósons W mais W menos? Porque o produto é igual, né, no final das contas. Então, eu não estudei suficiente de interação fraca para saber, mas pelo que eu estudei, não necessariamente se sabe, mas tipo, eu acho que essas duas coisas são válidas. Eu não tenho certeza, eu acho que é melhor eu não falar, mas pelo que eu entendi, é como se uma das duas acontecesse, tipo, porque o que muda é basicamente o sentido, e conforme muda o sentido, o nêutron emite um W- e o neutrino recebe, e o neutrino emite um W+, e o nêutron recebe esse W+. Então o que muda é o sentido, e conforme muda o sentido da emissão, muda a carga. Então eu não sei se importa. Se considerar que o nêutron e o neutrino, eles simplesmente trocam um bóson W, mais ou menos, eu acho que essa é a ideia principal. Que eu não vou saber responder de fato, desculpa. Mais questões? Poderia o quê? Ele falou certinho. Não é fácil saber, Dá pra mas saber? não importa. Tem que considerar os dois. Você soma sobre as duas coisas. Você quer saber se o neutrino passou ali exatamente com quem ele interagiu, não é tão importante. Tem uma pergunta lá em cima, Léo. Boa tarde. Boa tarde. Como uma partícula de massa fraca tem algo que a torna mais difícil de ser detectada, a não ser a interação gravitacional? Calma, desculpa. A partícula, você falou que ela é de massa fraca, certo? Sim, o neutrino tem uma massa muito pequena. Ela se torna difícil de ser detectada, imagino que pela fraca interação gravitacional, mas além disso, tem algo que vá dificultar nessa identificação dela? É que assim, dentre as 4 forças que existem, a força fraca é fraca, mas a força gravitacional é ainda mais fraca que a força fraca, até onde eu sei. Né, eu acho. Tá. Ela é ainda mais fraca. Então, além dela ser muito fraca, o neutrino possui uma massa tão pequena, geralmente, partículas em nível subatômico, a força gravitacional ela não importa muito. Então, tipo, geralmente quando se estuda a física quântica, essas coisas, não se leva em conta a força gravitacional. Tipo, geralmente se estuda mais, se estuda essas três forças, força forte, fraca e eletromagnética. Eu não sei se tem alguma outra coisa que atrapalha, mas assim, o fato de ter uma massa muito pequena e de a força gravitacional ser tão fraca, torna ela irrisória, entendeu? Acho que, não sei se você respondeu, desculpa.
Mais alguém? Aqui. Primeiramente, parabéns por todas as etapas do trabalho. Mas a minha obrigado. pergunta é, por exemplo, quem que financia um projeto desse tamanho, como o Ice Cube, e quais os interesses para financiar algo assim, uma pesquisa assim? Tá bom. O Ice Cube, ele especificamente a universidade que foi responsável pela criação do Ice Cube, tipo, meio que gerencia o Ice Cube, é uma faculdade americana, eu esqueci o nome, tá no meu trabalho escrito, mais detalhado. E cerca de 13 países, eu não lembro o número exato, mas vários países, cerca de 13 países, eles têm físicos trabalhando dentro do Ice Cube. Então, esses dados vão para diversos países, diversos países utilizam. E o objetivo de estudar isso é... Assim, a física de neutrinos ela é muito nova, ela é consideravelmente nova. Pensa, o neutrino foi detectado em 1956. Tipo, a ideia dele foi de 1929, mas só em 1956 foi se detectar o primeiro neutrino. E até a construção de observatórios tão grandes quanto esse, ou grandes como o Kamiokande, foi um bom tempo. Então, é uma física muito nova. Então, a utilidade pode acabar se perdendo um pouco, mas algo que é utilizado é uma campanha chamada Multimensageiros, que é o estudo do universo através de múltiplos tipos de partículas. Como eu tinha dito, dá para estudar fontes, objetos astronômicos que emitem raios cósmicos, por exemplo, que emitem luz. E além desses tipos de partículas, os neutrinos também são outros tipos de partículas que podem conter alguma informação sobre o universo. E por eles não reagirem quase nada, por isso partículas fantasma, que é um apelido para o neutrino, eles têm informações meio que puras, praticamente, do universo, e estão ajudando. Como eu disse, é uma física em crescimento, eu acho. Então, pelo potencial, acho que esse seria um possível interesse dos países em investir, porque deve ser caro. Obrigada. Caro. Imagina. Esses grandes experimentos de física de partículas usualmente são financiados por um conjunto de países, nem os países mais ricos bancam sozinhos, sempre há um conjunto de países, e o Brasil participa de muitos desses eventos, desses experimentos, com financiamento também, nos experimentos os mais diversos por aí, dependendo se há ou não cientistas brasileiros envolvidos. Nesse não há. Nesse não há, exatamente. Mas no CERN, por exemplo, o acelerador de partículas do CERN, em Genebra, existem. E o Brasil bota bastante dinheiro lá, também. Mais perguntas? Não? Vamos agradecer o Bruno mais uma vez. Obrigado.